Olá, eu sou o Macorati e nesta videoaula vamos continuar o nosso curso de C# básico, desta vez falando sobre structs, ou estrutura de dados na linguagem C#. Até o presente momento nós já abordamos conceitos de variáveis, de arrays, de métodos, e nessa videoaula, antes de eu entrar e falar sobre classes, nós vamos falar sobre um tipo de dado muito importante na linguagem C#, que são as estruturas. Então, vamos iniciar propondo assim, um problema onde nós vamos aplicar o que nós temos aprendido até agora e aproveitar para introduzir o conceito de estrutura. Vamos supor que nós tenhamos que resolver ou fazer um programa para calcular o IMC. Poderia ser qualquer outro exemplo. Eu peguei esse aqui apenas por uma questão de simplicidade didática. Bom, eu quero calcular o IMC. Eu poderia calcular a área do retângulo, calcular a área do círculo ou qualquer outro cálculo. Mas vamos calcular o IMC. Bom, o IMC possui, para o seu cálculo, envolve duas variáveis, o peso e a altura. Então a fórmula seria o IMC é igual ao peso dividido pela altura elevada ao quadrado. Eu usei esse símbolo aqui, querendo indicar a potência 2. Então, vamos supor que o IMC, além disso, existem algumas tabelas que, dependendo do peso, né, o valor para indicar se a pessoa está acima ou abaixo do peso depende do sexo. Então vamos trabalhar com quatro variáveis. Bom, o peso e a altura, né? Dependendo da altura e do peso, eu tenho um valor de IMC, o valor IMC e o sexo. Então, se eu quiser fazer um programa, eu já tenho condições, porque eu já tenho o conceito das variáveis, eu teria que trabalhar com variáveis primitivas, né? E a variável string. Eu definiria uma variável peso do tipo double, uma altura do tipo double, né? Não poderia ser int porque o peso e a altura nem sempre são valores inteiros, ok? E o resultado também eu guardaria numa variável que eu chamei IMC do tipo double. E o sexo numa variável string chamada sexo. Bom, isso seria relativamente simples e eu vou mostrar isso, né, para vocês. Vamos abrir aqui o nosso Visual C#, né? Na verdade ele já está aberto, e eu vou criar um novo projeto. Eu estou usando o Microsoft Visual C# 2010 Express Edition. Então vou no File, New Project. Então vou criar um projeto do tipo Console Application, com o nome de curso C# Estruturas. Bom, então voltando aqui a nossa variáveis, eu tenho que definir quatro variáveis. Para ficar mais simples, eu não vou tratar a variável sexo aqui, vou trabalhar somente com uma tabela mais simples, onde eu só vou precisar do peso da altura do IMC. Então, como que eu faria isso? Eu cálculo do IMC, onde o IMC é igual ao peso dividido pela altura vezes a altura, né? A altura ao quadrado. O que eu iria fazer? Bom, fazendo uma aplicação console, eu teria que definir as variáveis,
obter os valores informados, calcular o IMC e exibir o resultado. Tá? Então vamos lá, definir as variáveis. Eu posso definir como double. Como eu tenho a variável peso, altura e IMC tudo do mesmo tipo, eu posso vir aqui, double, peso, altura e IMC. Pronto. E depois eu teria que receber aqui as informações, onde eu teria que escrever usando a classe console, né? Informe a sua altura em metros e iria receber usando o console readline, que nós já vimos nas aulas anteriores. Então, para ganhar tempo, eu já vou copiar essa parte. Então, olha aqui, ó, eu estou escrevendo na tela. Informe a sua altura, né, em metros. Ele vai receber aqui, ó, console write-line. Eu estou convertendo para double, né? Eu estou usando a classe convert, né? O método to double. Ele vai pegar um valor aqui que eu vou digitar no console e vai armazenar na variável altura, que foi definida como double. Aí eu vou informe o seu peso, vou ter que converter para double também, da mesma forma. E depois eu vou escrever aqui no console, né? Apenas para confirmar a sua altura e o seu peso e vou usar as variáveis informadas. Logo em seguida eu vou calcular o IMC. Bom, então eu vou armazenar o valor, o resultado na variável IMC. Então vai ser peso dividido. Eu poderia fazer assim, ó, altura vezes altura, né? Se eu quiser que isso seja executado primeiro, né? Lembro da regra de precedência, eu coloco isso num parênteses, pronto. Mas eu poderia também usar a função, né, de uma classe que existe em C# para calcular o exponencial de um número. Ficaria da mesma forma, IMC igual peso dividido, vou colocar aqui entre aspas e vou usar a função math. Olha lá, essa função ela fornece constantes e métodos estáticos e logaritmos e trigonométricos e diversas outras funções. Dentre elas, quando te dá a lista de funções, existe a função ou, que ela retorna um número informado elevado à potência. Então eu vou colocar ou, eu quero a altura elevado ao quadrado. Certo? Depois eu vou escrever, né, o resultado aqui da... Tem que colocar o ponto vírgula aqui. Eu vou escrever o resultado do cálculo, né? E aí eu vou usar, com base no resultado, o que eu vou fazer? Eu vou ter que exibir, né, o resultado. Aqui eu estou exibindo o resultado do IMC. Aí eu quero o resultado se o peso está... Como que o peso vai ser enquadrado. Para isso, eu vou usar uma tabelinha, né? Se o peso for maior que um valor, ele é normal e assim por diante. Então, para ganhar tempo também, eu já montei essa tabelinha aqui, ó. Então, eu vou calcular o IMC e aqui, ó, ele vai verificar. Se o IMC for menor que 18,5, então ele vai escrever que está abaixo do peso. Se for maior ou igual a 18,5 e menor ou igual a 25, está normal. Se for maior que 25 e menor ou igual a 30, está acima. Se for maior que 30, está obeso. Tá? Então, lembrando que
eu ver aonde termina. Ah, tá. Então aqui, ó, para que nós possamos ver o resultado, né, eu vou colocar um read key. Então, isso aqui, olha, nós estamos usando os conhecimentos aqui de definição de variáveis, né, a utilização da classe console, com os métodos writeLine, readLine, onde writeLine eu escrevo, readLine eu leio a entrada do teclado, armazenamento, né, o operador de atribuição, né, estou convertendo uma variável, uma entrada que vem na forma de uma string e converte num double. Eu estou calculando aqui está faltando um, ele está reclamando aqui, tá vendo? Está falando que está esperando, esqueci de deixar um parênteses. Aqui eu estou exibindo e aqui eu estou usando um if, else if, né? E calculando o resultado. Essa não tem nada de novo aqui, eu vou executar, né? Ele vai lá, informe essa altura em metro, eu vou colocar aqui 1,90 m, asfalto forma o seu peso, 93 quilos. Então, ó, a sua altura é de 1,90 m, seu peso aqui, eu inverti os valores ali, né? Seu MC é igual a 25 e você está acima do peso. Vou pegar um enter aqui e vou encerrar o programa. Bom, até aqui tudo bem. Agora, esse programa ele calcula. Agora, então para mim, calcular de uma pessoa é muito simples. Mas o que acontece se eu quiser calcular para diversas pessoas sem ter que ficar executando o programa toda vez que eu for calcular? Bom, eu poderia usar laços for, each e do while, né? Essa é uma forma de eu resolver isso. E como eu faria isso? Então eu vou mostrar para você. Só que aqui eu já vou copiar para a gente ganhar tempo, tá? Eu vou aqui não tem segredo, então eu vou criar um outro projeto. Vamos lá, add new project. Vou ter que salvar o atual, né? Esqueci de salvar. Então vou um projeto do tipo console. Exemplo 2. Aqui, para ganhar tempo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar já o código que eu estou usando aqui. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou simplesmente fazer o cálculo, fazer com que um programa calcule para mais de uma pessoa, sem ter que interromper o programa. Eu vou usar um laço do while aqui. Poderia usar um laço, qualquer laço. Eu vou usar um do while aqui. Faltou definir as variáveis, né? Então vamos lá. Bom, aqui olha, eu estou usando um while. Bom, eu estou definindo as variáveis, né? Só que eu estou usando uma outra variável aqui, que eu chamei do tipo string, que eu chamei de respostas, e eu atribuí um valor inicial igual a S. E o que eu estou fazendo? Esse laço while, ele vai executar enquanto a resposta for ao operador de diferente de, for diferente de não, de N. Enquanto eu não digitar N aqui, ele vai calcular. Note que eu estou usando aqui o método clear da classe console, que é para limpar, né, o buffer, né, do console. Assim, toda vez que eu iniciar, ele vai limpar. Aqui, ó, eu estou recebendo as informações, né,
igualzinho estava ali, a sua altura aqui, ó, é em metros e seu peso é em, vamos corrigir isso aqui, quilogramas. Agora aqui, olha, eu estou fazendo uma outra coisa aqui que nós já falamos nas videoaulas anteriores. Aqui, ao invés de eu calcular o IMC aqui, eu defini aqui um método, onde eu estou passando o peso e a altura como parâmetros. Então, eu vou ter que criar um método aqui que vai calcular o IMC. Então, olha, static, opa, vou colocar double, né? Ele tem que retornar um double, calcular IMC, que é o nome do método, ele está recebendo um peso que é double e uma altura que é double, certo? Olha, aqui eu posso usar o mesmo cálculo que eu fiz aqui, ó, né? Ele vai retornar, ele recebe o peso, recebe a altura, faz o cálculo e retorna. Só faltou ele colocar como estática aqui, né? Porque esse método tem que ser estático. E vocês vão entender isso quando eu falar sobre classes. Então, porque eu não preciso de uma... Aqui eu não usei uma instância da classe para usar esse método, né? Então, qual a classe que eu estou usando aqui? É a classe program, né? Então, eu estou usando um método direto, sem usar a instância da classe. Então, esse método tem que ser static. Bom, e eu tenho outro método aqui, que é exibir resultado, que vai simplesmente pegar aquela... Vamos declarar ele aqui, né? Static void exibe resultado. Esse resultado ele vai receber um double, né? IMC. Para ganhar tempo, é só vou copiar a tabelinha e colar aqui dentro, né? Pronto. O if aqui, deixa eu arrumar aqui para não ficar bem indentado. Então, o que eu fiz aqui? Eu apliquei os conhecimentos das videoaulas anteriores, né? Eu tenho um método aqui, calcular IMC, que eu defini, né? Esse método, ele está usando dois parâmetros, peso e altura. Ele recebe, calcula e retorna, né? Um parâmetro do tipo double. Então, eu tenho o tipo do retorno, o nome do método e os parâmetros. Bem, outro método que eu usei aqui é exibe resultado. Esse método é um método que não retorna nada, né? Ele recebe um parâmetro, que é o cálculo do IMC, que foi retornado e armazenado na variável IMC, e com base na comparação dessa variável com os valores que eu obtive de uma tabela na internet, ele vai escrever no console, obtendo o mesmo resultado do exemplo 1. Então, aqui eu tenho que fechar aqui, né? Se eu executar aqui, aparentemente, aqui a estrutura, a mudança na estrutura foi o seguinte: nós incluímos um while aqui, né? Um laço, while, dois métodos, calcular ICM e exibir resultado, né? Acho que tem um a mais aqui. Vamos ver se está fechando tudo certinho. Verificando aqui. Tá ok. Então,
aqui nós temos a classe Program, e nessa classe nós temos o método main, né, que vai executar, definir as variáveis e executar esse loop aqui. Esse loop, esse laço, né, ele vai chamar o método calcula IMC para calcular o IMC e vai depois exibir o resultado. E ao final, eu vou exibir a mensagem, quer continuar? E vou pedir para o usuário digitar S ou N. Quando ele digitar, se for S, enquanto for diferente de N, ele retorna aqui e eu começo tudo novamente. Então vamos definir esse projeto aqui como... esse projeto aqui como um projeto que vai iniciar, né? E vamos lá. Então, ó, informe a altura, o peso. Olha lá, ele obteve o resultado e falou que o peso é normal, né? E está perguntando, quer continuar? Eu vou digitar sim, ele retorna, né? Então essa seria uma maneira, eu digito o peso e assim vai sucessivamente. Então aqui ele vai executando enquanto eu não digitar a letra N. Aí ele termina o programa. Então isso foi mais um exemplo que eu dei de utilização dos conceitos mostrados nas videoaulas anteriores, mas ainda não falei de struts. Bom, então eu poderia usar um laço while, né? E os arrays? Eu não poderia usar arrays? Poderia, né? Porque o array não são estruturas de dados que contêm elementos de um tipo definido, então eu teria que definir 3 variáveis arrays, né? No caso aqui eu não estou trabalhando com a variável sexo no programa, né? Peso do tipo double, altura do tipo double, IMC do tipo double, né? Mas de qualquer forma, dependendo da quantidade que eu for trabalhar com isso, isso ficaria muito trabalhoso, né? Eu estou usando tipos primitivos e estou definindo variáveis, né? Que eu vou ter que ficar manipulando. Quando eu posso utilizar um recurso que existe na linguagem e definir um novo tipo de dado, ou numa nova estrutura, que é o objetivo dessa videoaula. Então, as estruturas, ou structs em C#, eles servem para eu definir uma estrutura de dados onde eu posso trabalhar com tipos primitivos, né? No caso, eu poderia definir uma estrutura contendo o peso, a altura e o IMC. Então, aqui está a declaração public struct, né? Pessoa, o nome da estrutura, né? O que define a estrutura e a informação de que ela é pública. E aqui as declarações das variáveis e dos tipos de dados dessa estrutura. Então, ao invés de eu ficar me referindo as variáveis primitivas separadas, elas estão reunidas numa estrutura definida como pessoa. E essa declaração aqui, dessa estrutura, é como um modelo que eu posso usar para criar instâncias ou objetos em tempo de execução. Por exemplo, se eu fizer assim, pessoa, que é o meu tipo, Macorati, então eu estou dizendo que Macorati é uma variável do tipo pessoa, né? Eu estou definindo new pessoa. Então, nós usamos a declaração new para criar uma instância, mas eu posso também declarar sem utilizar a palavra new, como poderia falar pessoa Macorati. Então, Macorati passa a ser uma estrutura, uma variável do tipo da estrutura de dados que eu defini aqui. Tá? Então, se eu definir uma estrutura chamada pessoa, tá? Pessoa é o nome do tipo de dados que contém essa estrutura aqui. Então, a regra para atribuições é a mesma das variáveis, né? Onde eu defino o nome da estrutura, da instância que eu criei, né? E das variáveis que eu defini na estrutura. Uma estrutura, ela é um tipo de valor.
Então, quando eu crio a estrutura, as variáveis, né, que foram definidas na estrutura, que vão conter os dados, tá? Ela contém os dados reais, não as referências. Então, quando uma estrutura é atribuída uma variável, ela é copiada. Tá? Então, a struct é um tipo de dado por valor. Então, no nosso caso aqui, a vantagem é que eu posso declarar múltiplas instâncias do mesmo tipo pessoa, da mesma estrutura. Né? E cada instância eu vou ter valores diferentes nessas propriedades de campos. Eu poderia assim, pessoa Macorati igual a pessoa, definir uma variável Macorati do tipo pessoa, que é a minha estrutura. Poderia fazer isso com uma outra variável chamada Miriam, né? Então, eu poderia também usar um array do tipo da minha estrutura. Definir uma variável pessoas que é do tipo, que é um array do tipo pessoa, que eu defini usando uma estrutura. Então, as estruturas, elas são utilizadas para modelos de dados pequenos, né, por volta de 20 bytes, né, e que contenham dados que eu não vou ter que ficar mudando depois que a estrutura for criada. Bom, então um resumo sobre estruturas, tá? Então, cada estrutura ela encapsula um conjunto de dados e comportamento que pertence juntos a uma unidade lógica. Os dados e comportamento são os membros da estrutura. E elas podem conter métodos, propriedades e eventos. Então, uma declaração de estrutura é como um modelo que eu posso usar para criar instâncias ou objetos em tempo de execução, usando a palavra new, né? Ou, se quiser, eu só declarando o tipo da variável. Então, quando eu declaro ou inicializo uma variável que é do tipo da estrutura, tá? Então eu estou criando uma instância daquele tipo. E eu posso fazer isso para criar múltiplas instâncias. Então eu vou fazer isso aqui, resolvendo o nosso problema. Eu vou criar um novo projeto, criar um projeto do tipo console application, chamando exemplo 3. Bom, a primeira coisa que eu vou ter que definir aqui é a minha estrutura. Então, eu defino uma estrutura como public, a palavra-chave struct e o nome da estrutura. E aqui as variáveis que vão compor a minha estrutura. Aqui vai ser igual public vou chamar de altura, copiar e colar aqui, né? Peso e o INC. Pronto. Com isso eu defini uma estrutura de dados do tipo pessoa, né? Que contém esse conjunto de dados. Aqui eu poderia ter variáveis, métodos, nós vamos ver isso. E agora eu vou resolver o meu problema, né? Então, para isso, eu vou aqui no método static, né, do main, e a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar um objeto do tipo que eu defini, da estrutura que eu defini. Para isso, eu vou usar em C#, eu sempre defino uma variável, primeiro indicando o tipo. O tipo é pessoa, que é uma estrutura de dados que eu defini no início do meu programa. Pessoa, então aqui eu vou chamar Macorati é igual new pessoa. Pronto. Com isso, eu defini uma variável Macorati que é do tipo pessoa, que é a minha estrutura de dados.
Eu poderia, ao invés de usar new, poderia fazer assim, ó. Pessoa Macorati. Daria no mesmo. Ok? Aqui ele está reclamando que eu não estou usando ainda a variável, né? Então, tanto faz, ou usar new ou declarar dessa forma. No caso das estruturas, é a mesma coisa. Depois, eu vou pedir a informação informar a altura, a minha sua altura em metros. E aqui, como que eu vou fazer? Altura em metros. Para mim receber, lembra, a altura, antes eu recebia na variável altura. Agora, a variável, a altura está dentro da minha estrutura. E a variável Macorati é do tipo pessoa, que é a minha estrutura. Então, eu faria assim, Macorati, olha lá, ó, ele me dá acesso aos métodos e as variáveis que compõem essa estrutura. Então, eu tenho a altura aqui, ó. E aqui eu vou repetir. E assim eu vou fazer para o peso, da mesma forma. Então, para ganhar tempo, eu vou copiar. Então, olha, aqui é Macorati. E aqui é Macorati. Aqui eu estou recebendo o valor informado pelo usuário, obtido no método headline, na variável altura da estrutura pessoa, cuja instância Macorati, a variável Macorati, ela representa uma variável do tipo pessoa. Então, Macorati altura, Macorati peso, vou receber o valor, estou atribuindo a variável definida na estrutura. Aí eu vou calcular o IMC. Calcular o IMC. Vai ser da mesma forma, eu vou usar um método, né? Então, ó, Macorati IMC é igual. Eu ainda não defini, né? Eu vou copiar e colar aqui os métodos que eu usei aqui, ó. Aqui eu não vou mudar nada. Calcular IMC. Então eu vou colocar aqui, tenho que informar Macorati peso, Macorati altura. Ele vai invocar o método, retornar e armazenar o valor na variável IMC, né, da estrutura do tipo pessoa, cuja instância é Macorati. E depois eu vou exibir o resultado. Aqui só tenho que mudar aqui, que no meu exemplo que eu já fiz lá é diferente. Pronto. Então, aqui eu estou usando o método calcular IMC e aqui eu estou usando o método exibir resultado, onde eu passo o valor de IMC calculado que foi armazenado em Macorati IMC. Ele vem aqui, ó, em exibir resultado e exibe. E dessa forma, eu tenho aqui, usando estrutura,
Aparentemente parece que não teve mudança nenhuma, mas se aqui eu tivesse mais variáveis, né, ficaria mais visível essa diferença. Mas de qualquer forma, aqui eu estou usando e definindo uma estrutura de dados, uma struct, que eu estou utilizando aqui para calcular o IMC. Então, uma estrutura é um tipo por valor e passa uma cópia dela mesma. Então, uma estrutura pode conter métodos, construtores, constantes, propriedades, operadores e eventos. Ela pode implementar uma interface, não pode herdar de struct, nós vamos ver que só as classes têm essa característica. Elas não podem ter um construtor padrão. O construtor nada mais é do que um método especial, que inicializa os valores, né, que é executado quando nós criamos uma instância, no caso de uma estrutura. Podemos criar uma instância de uma struct chamando o método new, né, ou sem usar o método new, como eu já mostrei ali. E o que eu vou mostrar agora é como nós podemos calcular usando uma instância, usando um array de estruturas. Então eu vou dar add new project, chamar exemplo 4, vou dar um OK e para ganhar tempo aqui eu vou copiar e colar, tá? Então eu vou definir a estrutura. Aqui no método static eu vou definir aqui e daqui eu vou copiar os métodos que eu usei lá. O static e o void, o método calcular, exemplo 4, né? Aqui está no método main, né? Tá. Pronto. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou declarando a mesma estrutura de dados, né, usando a palavra-chave struct, o nome da estrutura, né, e definindo a estrutura aqui. Aqui eu estou usando um laço do while, aonde a diferença aqui que eu defini uma variável dados pessoa que vai ser um array do tipo pessoa, ou seja, vai ser uma estrutura de dados do tipo pessoa, onde eu vou ter um array de dados. Aqui que é a diferença que eu disse para vocês. Que se eu fosse trabalhar com as variáveis separadas, eu teria que definir, vamos voltar aqui, 1, 2, 3 arrays, né? Enquanto aqui eu estou definindo só um array, dados pessoa, que é do tipo pessoa, é um array de estruturas pessoas. E aqui eu estou definindo o tamanho dele. No caso aqui eu estou colocando 3, né? Porque eu vou usar um laço do while para executar. Esse do aqui, primeiro ele vai sempre executar isso aqui uma vez e no final ele vai comparar. Eu tenho uma variável i aqui que é usada apenas para efeito de comparar. Eu acrescento ela, eu iniciei ela com 0 no início. Quando ele termina a execução, eu uso o operador mais que vai, que isso aqui é a mesma coisa que fazer isso aqui, i igual i mais 1, né? Ele vai começar com 0, então vai ser 1, e ele vai fazer isso enquanto i for menor que length. Aqui, como dados pessoa é um array, length vai retornar o tamanho do array, né? Olha lá, ele representa o número total de elementos que contém nesse array, no caso 3.
Enquanto for menor ou igual a 3, ele vai executar. Depois eu vou usar um laço for para percorrer essa minha estrutura. Tá? Onde x aqui vai ser o índice do elemento do meu array. Começa com 0 e vai até o total, enquanto for menor que 3, né? Vai ser 0, 1 e 2. E aqui, ó, esse barra T que eu estou exibindo aqui no console é a tabulação, né? Então, é o operador de tabulação. Eu tenho alguns operadores, eu não sei se você lembra, como barra N, barra invertida T, barra invertida N é new line, barra T é o tab, tá? De forma que eu tenha uma exibição na tela dos dados. Então, olha, aqui eu vou percorrer e armazenar os dados no array, e aqui eu vou percorrer o array da minha estrutura e vou exibir. Os métodos aqui também estou utilizando, né? Da mesma forma que usei na videoaulas anteriores. Então vamos executar, só que eu tenho que definir aqui, né? Tenho que definir ela como o projeto que vai iniciar, projeto 4. Então aqui, olha, note a anotação, dados pessoa i, que seria, começar com 0, que seria o primeiro índice, né? O primeiro elemento do meu vetor, que é sempre o índice 0. Depois ele vai 1, 2. Tá? O último índice é 2. Eu tenho 3 elementos, começa com 0, 0, 1, 2. Ok? Então é a mesma nomenclatura. É o elemento referente àquela posição e a propriedade definida na estrutura. Vamos executar. Ele vai executar isso 3 vezes. Então, ó, 95, 90, uma vez, né? 2 vezes, 3 vezes. E aqui, olha, ele exibiu os valores armazenados no meu array do tipo pessoa, tá? Então, altura, peso e IMC. Isso é muito interessante. Nas outras implementações eu não poderia fazer isso, né? Porque eu não estava usando o array. Então, array eu consigo armazenar em memória, né? Uma coleção de variáveis. E struts, né? Eu consigo definir um tipo usando um conjunto de variáveis, né? Onde eu tenho uma representação modular, né? Daquele conjunto de variáveis. Para encerrar essa videoaula, eu só queria falar sobre construtor. O que é um construtor? O construtor, vamos aqui, eu vou incluir um novo projeto, add new project, vou colocar aqui exemplo 5, né? Então, os arrays, as estruturas ou structs, elas suportam construtor. O que é um construtor? Um construtor nada mais é do que um método, né? Então eu vou definir a minha struct pessoa e vou definir um construtor nela. Então aqui, né? Tá, um construtor, ele é um método que tem o mesmo nome da estrutura, onde eu inicializo, né, dados da minha estrutura. Então vou dar um exemplo aqui, ó, onde eu vou mostrar para vocês. Então, olha, aqui eu tenho um projeto, né, um programa onde eu defini uma estrutura do tipo pessoa, definia as propriedades, né, e eu defini um construtor. O construtor ele é usado quando eu inicializo, né, ou crio uma instância da minha estrutura. Então, olha, é isso que eu estou fazendo aqui, ó. Eu vou escrever instanciando uma estrutura. Olha aqui, ó, a minha estrutura, o tipo pessoa. Estou definindo uma variável Macorati do tipo pessoa, ou no new pessoa. Então eu já estou atribuindo o nome e a idade. Isso é possível porque eu tenho o construtor aqui, ó.
se eu comentar isso aqui não vai ser mais possível. Eu vou ter que criar a primeira instância e depois atribuir os valores. Aqui eu já estou inicializando. É para isso que serve um construtor. Tá? Agora, o que os construtores, as estruturas não suportam é um construtor padrão. Que nós vamos ver em classe. Seria uma coisa assim, desse tipo. Ó. Tá? Isso seria um construtor padrão, que é uma classe que suporta. Então, eu tenho que qualificar, eu tenho que definir. Eu não posso ter construtor padrão, ou seja, sem nenhum argumento. Então, isso aqui, os vetores, as estruturas não suportam, enquanto que as classes suportam. Então, aqui, nesse exemplo, olha, eu estou já criando uma instância da minha variável Macorati do tipo pessoa e já estou atribuindo valores a ela, porque eu tenho aqui um construtor da minha estrutura pessoa. Então, um construtor, ele tem o mesmo nome da estrutura e ele é usado para iniciar variáveis, executado quando eu crio a instância do tipo que foi definido. Então, vamos executar, vamos definir aqui como o que vai iniciar. Então, o que vai acontecer aqui? Eu estou iniciando e para mostrar isso, eu vou exibir os valores que eu armazenei aqui quando eu iniciei. Então, eu vou executar. Olha lá. Exibindo os valores atribuídos. Aqui eu instanciei, atribuí o valor, os valores que foi atribuído, que estão em memória, ele vai exibir aqui. Então, dessa forma, nessa videoaula, nós vimos os conceitos de Stokes, né, que é muito importante, e na próxima videoaula, nós vamos expandir esses conceitos falando de classes. Então, aguardo você na próxima videoaula. Até lá!